O presidente Jair Bolsonaro negou hoje que esteja cogitando a possibilidade de recomendar um lockdown nacional para conter o avanço da pandemia. A informação foi publicada por alguns veículos de imprensa nesta sexta-feira. Para ele, governadores e prefeitos que têm restringido a circulação da população estão humilhando o povo. Vamos ter problemas que a gente nunca esperava ter, né? Problemas sociais gravíssimos. Oh, meu Deus. Eu tenho mantido todos os meus ministros informados do que está acontecendo. E ainda culpam a mim, como se eu fosse um insensível no tocante a mortes. A fome também mata. A depressão tem causado muito suicídio no Brasil. Verdade. Tá? Onde é que nós vamos parar? Será que o governo federal vai ter que tomar uma decisão antes que isso aconteça? Será que a população está preparada para uma ação do governo federal dura no tocante a isso? O que é dura? É para dar liberdade pro povo. É para dar o direito do povo trabalhar. Não é ditadura, não. Uns hipócritas aí falando de ditadura o tempo todo, os imbecis. Verdade. Agora, o terreno fértil para a ditadura é exatamente a miséria, a fome, a pobreza, onde o homem, com necessidade, perde a razão. Estão esperando o quê? Vai chegar o momento? Eu gostaria que não chegasse esse momento, mas vai acabar chegando. Eu espero que essa minha ação no Supremo Tribunal Federal, dia de ontem, que os decretos falam em, simplesmente, né, em toque de recolher. Meu Deus. O que é toque de recolher? Só em países ditatoriais. Estão aqui aplicando aqui a legislação de estado de sítio prevista na Constituição, que não basta eu decretar estado de sítio, o Congresso tem que validar embaixo. E governadores e prefeitos humilhando a população, dizendo que está defendendo a vida dele. Ora, bolas, que defendendo a vida? Vocês estão matando essas pessoas. Como vimos, Bolsonaro entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para que a Corte considere inconstitucionais os decretos em que os governadores do Distrito Federal, de São Paulo e do Rio Grande do Sul determinaram a restrição de circulação. Para o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, a ação proposta pelo governo ao STF não se trata de disputa entre o presidente Jair Bolsonaro e os comandantes estaduais. Ele defende que o cidadão decida se pode permanecer em casa ou não, e não o governador. Isso aí tem que ser algo que parta de cada uma das pessoas. Agora a gente tem que lembrar sempre de uma coisa, né? O nosso país é extremamente desigual. É muito confortável o cara que tem um salário fixo, que não vai ser posto para a rua, ele ficar em casa de home office. Mas e o Zé Mané aí, que tem que estar todo dia batalhando, pô, como é que a gente faz com esses caras? Então, a fala do vice-presidente, general Hamilton Mourão, é o nosso primeiro tema do programa desta sexta-feira. Começa com você, Guilherme Fiuza. Sua avaliação, Fiuza, sobre o que disseram o presidente Bolsonaro e o vice, Hamilton Mourão. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor. Boa noite, Zé, Ana, mestre Augusto. Boa noite a você. Olha, a gente está assistindo aí uma escalada de conflitos, né? Que já ultrapassaram, já transbordaram bastante a questão da pandemia em si, né? Porque o que a gente assiste é justamente isso, quer dizer, a insistência e o agravamento de medidas que são medidas autoritárias, poderiam, né, num exercício de lógica, poderiam ser justificáveis num estado em que fossem eficazes para barrar, né, uma crise, uma moléstia, né, uma crise de um flagelo, né, contagioso, mas o que a gente está vendo são exacerbações, são aberrações, né, por parte de governadores e de prefeitos, fazendo, Vitor, espetáculo de autoritarismo, né? O prefeito do Rio de Janeiro resolveu fechar a praia, fechar toda a praia. Se a gente não estivesse à míngua, o cidadão, né, à míngua em relação às salvaguardas que tem o Estado de Direito, que são o Ministério Público, numa ação muito simples, exigiria do prefeito, estou dando o exemplo do Rio, mas isso está acontecendo até de maneiras até mais severas em outros lugares. O Ministério Público, num ato muito simples, exigiria a fundamentação do prefeito para a eficácia sanitária dessa medida.
Eu não vou nem citar o transporte público aglomerado. Vamos supor que o transporte público não estivesse aglomerado. Mesmo assim, é evidentemente que a experiência decorrida da pandemia não indica que impedir as pessoas de circularem ao ar livre seja saudável. Numa crise de saúde, você impede as pessoas de circularem ao ar livre. É claro que o poder público deveria agir para organizar, né, para que as pessoas que não têm tido responsabilidade passassem a ter, né, a partir, inclusive, de ações, de sanções das forças do Estado, sem nenhum problema. Essas medidas de fecha tudo, fecha a praia, toque de recolher, elas não têm eficácia. Mas o problema é que a população está abandonada pelas instituições como o Ministério Público e, eventualmente, o Judiciário, que deveriam socorrê-las. Então, o presidente da República está fazendo esse papel. Vai ter que fazer esse papel. Ele foi ao Supremo para arguir a inconstitucionalidade de determinadas medidas, né, que, na letra fria, mesmo dessa lei que foi criada para a pandemia, não tem sustentação, porque você precisaria fundamentar cientificamente, você não consegue. Então, o presidente, agora, para concluir, o presidente, em determinado momento, acena com o uso da autoridade federal para garantir o direito de liberdade do cidadão que está sendo sequestrado, esse direito sendo sequestrado pelos gestores locais. E aí isso é conflito. Vamos acompanhar para ver que tipo, né, de embate será esse. Vamos a Brasília. José Maria Trindade, boa noite, Zé. Salve, muito boa noite, Vitor. Boa noite, compadre Augusto. Boa noite, Fiuza. E aí, Ana, muito boa noite. Boa noite a todos. Olha, é um debate muito forte aqui no Congresso Nacional. O que está acontecendo é que a pandemia recrudesceu, está uniforme, né, atingindo a todos os países, com incidência maior nos estados do Sul, é inegável, né? E o governo federal está sendo demandado por uma providência e um resultado que não pode oferecer absolutamente nada a não ser vacinas. E o governo tem boas notícias sobre vacinas a serem apresentadas, né? O presidente Jair Bolsonaro, ele ouviu durante esta semana vários conselhos, várias abordagens. Entre essas abordagens, um líder muito próximo do presidente Jair Bolsonaro me disse o seguinte, que o presidente Jair Bolsonaro deveria deixar a possibilidade ali de fazer um lockdown, um isolamento, porque se a situação piorar ainda mais, pode ser que no futuro o governo não tenha outra opção. E aí ele me disse, olha, se começarem a morrer 5, 6 mil pessoas por dia, o governo federal terá que tomar uma atitude e seria de um lockdown nacional, ou pelo menos impedir o trânsito entre divisas dos estados. E isso, um líder próximo do presidente Jair Bolsonaro falando, mas raciocinando. E aí entenderam os mais apressadinhos que isso se tratava, na verdade, de uma ideia do presidente que estava sendo vazada ali. Não foi. Foi a ideia de um líder. Nesta hora, todo mundo tem medo. Nesta hora, todo mundo está vendo fantasmas, né? Foi isso que aconteceu. Por isso que o presidente Jair Bolsonaro teve esta reação, uma reação muito dura no sentido de que não haverá lockdown. Quem tinha alguma dúvida nisso deve ter ficado convencido ontem, depois que nós transmitimos aqui nos Pingos nos Is, a fala direta, ao vivo, do presidente Jair Bolsonaro, dando em primeira mão de que ele iria entrar no Supremo Tribunal Federal contra os estados e municípios que decretaram lockdown. E foi logo dizendo o Distrito Federal, a Bahia e o Rio Grande do Sul. Aqui, no coração do poder, Distrito Federal, a situação está complexa. A partir das 10 horas, você não pode mais ficar nas ruas. É isso mesmo, você não pode ficar nas ruas. São montadas barreiras, seu carro é parado. E multa de R$2.000 para quem desobedecer. Então essa é a situação. E o presidente entende que isto, na verdade, é estado de sítio. A Constituição admite a possibilidade de se fazer um recolhimento assim, mas só o presidente da República que pode decretar e depois da aprovação do Congresso Nacional. E isso está saindo por decretos, decreto municipal e decreto federal. Já passou da hora
do Ministério Público entrar no Supremo Tribunal Federal com a medida para analisar essa situação. Não pode deixar governadores e prefeitos ultrapassarem a Constituição. O direito de ir e vir é constitucional, não é do prefeito e não é do governador. Agora, a onda nova é dizer sim, nenhum direito na Constituição é absoluto. E é verdade, porque até o direito da vida pode ser relativizado. Por exemplo, a lei permite que uma pessoa mate outra em defesa própria, ou seja, ou defesa até de patrimônio. Ou seja, o direito à vida, que é o maior, né, além da liberdade, é o maior, ele é relativizado exatamente por ter exceções. Então, esse é o grande debate. Quanto ao general Mourão, eu não gostei dessa história dele falar e o Zé Mané? O que nós vamos fazer com eles? Parecendo um peso na sociedade. Eu não gostei desse jeito de falar. Quem é o Zé Mané? Somos nós, trabalhadores. Quem é o Zé Mané? É o autônomo de qualquer tipo de atitude. Agora, eu tenho certeza que não é Zé Mané quem recebe contra-cheque no serviço público que se exploda o mundo. O dinheiro deles está garantido no final do mês ali no banco. Esteja ele na beira da piscina, na beira do lago, na praia. Aí o dinheiro é garantido. Esse não é Zé Mané. Agora, quem não é Zé Mané nessa história, esse eu tenho dúvida. Bom, e esse tema mencionado agora pelo Fiuza, do fechamento de praias no Rio de Janeiro, esse anúncio feito pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes, é tema da nossa enquete hoje aqui em Os Pingos nos Is. Nós trataremos desse tema mais adiante, também vamos falar da compra de vacinas que o Zé mencionou agora, mas você já pode responder a nossa enquete de hoje. A pergunta é a seguinte: o fechamento de praias vai ajudar a diminuir o contágio pelo coronavírus? Sim ou não? Participe pelo portal da Jovem Pan, acesse lá www.jovempan.com.br. Daqui a pouco, no final do programa, traremos o resultado da nossa enquete de hoje. Agora, Ana Paula Henkel. Boa tarde, Ana. Boa noite para vocês aí no Brasil. Vitor, mestre Augusto, Fiuza, querido Zé, nossa audiência. Vitor, tudo isso é muito triste, né? Porque a sensação que a gente tem é que nós estamos vivendo uma experiência social, né? E muito poder na mão de políticos, e os políticos que foram eleitos para as casas legislativas aí em todo o Brasil. Parece que eles não têm muita voz, e eles teriam que ter voz. O presidente Bolsonaro, nesse sentido, ele está certo quando ele fala que ele precisa, que é necessário, como a nossa república, como a nossa pirâmide constitucional aí demanda, é necessário o envolvimento do legislativo para passar certas leis que afetam diretamente a população. Nós estamos vivendo aqui nos Estados Unidos, Vitor, um período muito estranho também, com um presidente que até agora já assinou mais ordens executivas do que os últimos 4 presidentes, e as casas legislativas aí completamente sendo ignoradas também, e isso é um alerta grande, porque o povo elegeu os legisladores exatamente para esses momentos também. Eu estava lendo um relatório da OCDE, Vitor, onde eles mostram a queda de produtividade das próximas gerações, obviamente por causa dessa pandemia, e que a queda do PIB mundial pode chegar a 1,5%, e obviamente que essa queda do PIB vai trazer um aumento de pobreza muito grande. Então, quando o presidente fala que os governadores humilham a população, há um fundo de verdade nisso, porque essa pandemia, nesse lockdown, Vitor, quem fica em casa, quem pode ficar em casa num home office, obviamente vai sempre colocar a hashtag aí, fica em casa. Mas quem não pode, quem tem que trabalhar de manhã para pagar o jantar da noite para sua família, não tem como ficar em casa. Perdão. Eu acho que é muito mais necessário e também efetivo se nós colocássemos uma campanha massiva de distanciamento, de uso de máscaras, de higienização, do que simplesmente trancar as pessoas, restringir o horário das pessoas em supermercados. Nós estamos recebendo aí nas redes sociais vários vídeos de filas gigantescas fora dos supermercados, ou seja,
aglomerações desnecessárias, e é importante que o Legislativo volte a ter um papel fundamental e constitucional na passagem dessas leis aí, porque está sendo completamente ignorado as casas legislativas em Brasília, mas também por todo o Brasil. Augusto Nunes, boa noite, Augusto. Boa noite, grande Vitor, boa noite, minha querida parceira Ana Paula, boa noite, compadre Zé, boa noite, meu irmão Fiuza, boa noite a você que nos acompanha. Eu não quero me repetir, não, então eu vou resumir o que eu penso que já disse ontem. É hora de se concentrar, de o Brasil se concentrar na produção de vacinas e no distanciamento social. É isso que precisa ser repassado com convicção e de modo didático ao povo, né? Eles precisam de distanciamento, todos precisamos. É hora de o governo atacar o principal foco de infecção, que é o transporte público. Sem transporte público não existe lockdown que mereça esse nome aí. Agora, lockdown, ele levou a pá de cal. Eu imagino um lockdown nacional no Brasil, da Amazônia ao Rio Grande do Sul. Isso não existe. O Brasil é grande demais e diferente demais, né? Tem diferenças demais para se fazer uma coisa única. Tem que levar em conta as especificidades dos estados e dos municípios. É muito complicado. Vai aplicar o mesmo lockdown àquelas cidades mineiras que estão encontrando soluções próprias? Não dá. Agora, quem jogou a pá de cal no lockdown foi o prefeito de Criciúma. O prefeito de Criciúma, ele deu uma lição ao Brasil, né, com rara sabedoria. Vou repetir aqui para quem não sabe. Os servidores municipais que têm emprego fixo, garantido, não são demitidos, eles estavam inquietos, né, justificadamente preocupados com a própria saúde, com a preservação da saúde, e pediram ao prefeito que decretasse um lockdown. O prefeito foi de uma sabedoria fantástica. Ele decretou o lockdown facultativo, que é assim. Ele falou: olha, eu reconheço as preocupações de vocês, são legítimas e tal, mas vocês têm de reconhecer as minhas. Eu não tenho dinheiro para pagar o salário de vocês, né, em casa, e também não posso bancar a remuneração, né, simultaneamente, a remuneração dos que serão contratados para substituir vocês provisoriamente. Então fica combinado assim: quem quiser pode ficar em casa, cuide da saúde e tal, agora não vai receber nada. Até o momento, nenhum único e escasso servidor público topou. Por quê? Porque o lockdown foi feito para quem não precisa se preocupar com a renda mensal. Ela virá, ela é garantida. É o lockdown dos funcionários públicos, é o lockdown dos ricos, dos que têm a renda garantida, enfim. E não se aplica a quem tem de sair de casa para buscar a sobrevivência. Ponto final. Num país com as condições sociais do Brasil, lockdown é conversa fiada.